Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. A chuva serôdia, irmãos, ela é aquela que cai antes daquele moço que trabalha com arado, arar a terra. Essa chuva serôdia é aquela que amolece a terra para ela ser arada, para que ela seja preparada para receber a semente. Mas não tem como a gente entrar nessa palavra sem eu te falar o pano de fundo pelo qual vivia a nação de Israel. Mateus, no capítulo 1, no versículo 17, ele vai dizer assim: olha, de Abraão até Davi passaram-se 14 gerações, e de Davi até o cativeiro da Babilônia, mais 14 gerações. Uma geração no Antigo Testamento dura-se 40 anos. Eu não gosto de fazer cálculos com a Bíblia, porque é muito perigoso. Mas vamos fazer uma forma grosseira para que os irmãos entendam o que aconteceu. Vocês já ouviram vários pregadores, quando vão pregar, vai falar assim: olha, era um momento difícil que Israel estava passando. Quantas mensagens você já ouviu no início o pregador falar dessa forma? Aí eu estou te explicando agora por que ele fala isso. Então, de Abraão até Davi, 14 gerações. Se você fazer uma continha, que uma geração é 40, vai dar 560, né? 560 anos. De Abraão a Davi. De Davi ao cativeiro da Babilônia, mais 14 gerações. Então, uma estimativa de 1120 anos se passa de Abraão até mais ou menos a época de Oséias, porque Oséias ainda vai falar um pouco depois de Daniel, depois de Jonas. Oséias vai profetizar. Então, deu mais um pouquinho, mas vamos ficar com 1200 anos. 1200 anos se passa de Abraão até Oséias. Isso é aproximado, tá, irmãos? Não é conta exata. Por que eu estou te falando isso? Estou te falando isso baseado em Mateus. Mateus, no capítulo 1, versículo 17, ele dá essa numeração, nos dá essa conta. Mateus vai falar isso para explicar a genealogia de Jesus. Mas o que eu não quero falar da genealogia de Jesus, eu quero te falar que na época do Egito para cá, tinha uma geração que conhecia Deus, tinha uma geração que viveu os milagres de Deus, tinha uma geração que tinha uma liderança, que tinha um contato direto com Deus. Isso tudo aconteceu do Egito até o deserto. Veio a travessia do Mar Vermelho, veio as provisões de Deus para o povo. Então era uma geração que conhecia, que tinha um conhecimento e que entendia o agir de Deus. Então, quando Deus vai pedir exclusividade na adoração, então Deus vai começar a criar um relacionamento com esse homem, com essa geração. E essa geração, irmãos, ela tinha altar. Era uma geração que aonde eles paravam, eles edificavam, erigiam, levantavam o altar. Então era a geração do altar. E essa geração, ela foi passando de pai para filho. Jacó levantou o altar. Os filhos de Jacó levantaram o altar. E para que levantava o altar? Para falar com Deus, para que Deus se aparecesse nesse altar, e eles tinham uma comunicação, eles tinham oração e adoração nesse altar. Então essa geração, ela aprendeu, passando de pai para filho, que o altar era o lugar onde Deus comparecia, e verdadeiramente Deus comparecia no altar deles. Aleluia! Então essa geração que aprendeu um contato com Deus direto, foi passando de pai para filho. Aí veio os reis também tinham
ainda que eles não levantavam, mas tinham sacerdotes. Veio a geração do tabernáculo, a geração do deserto, foi passando essa geração, e essas gerações foi passando de pai para filho. Aí eu vou chegar em mim e você daqui a pouco. Então, acaba o deserto, entra na terra prometida, vem essa nova geração. Essa geração já começou a esquecer a geração do deserto. A geração pós-deserto, eles já pensavam mais em plantar, em cultivar, em prosperar, e essa geração não entendia. Quando eles começaram a entender que eles dependiam de Deus, aí eles voltavam para o altar. Só que essa geração começou a conviver com os estranhos, com os primos, com os meio-irmãos, com os bastardos, e eles foram aprendendo novas culturas, e em novas culturas foram aprendendo acharam o caminho da idolatria. Então a geração pós-deserto foi uma das piores gerações, mas essa geração foi esquecendo de passar para seus filhos o que eles viveram e viram com a geração do deserto. Então essa geração que entrou na terra prometida já diminuiu o conhecimento que eles tinham de Deus para seus filhos. Entra-se a geração dos reis. Os reis não abandonaram o sacerdote, mas o sacerdote também se corrompeu. Essa geração dos reis também foi uma geração onde se aparelhou com a geração do povo idólatra. Os casamentos começaram a acontecer mistos, a mistura começou, o sincretismo religioso começou a acontecer. É o povo que abandonou o templo. Ainda tinha algum sacrifício, ainda tinha algumas ofertas que eram oferecidas a Deus, mas essa geração já tinha abandonado o altar. E agora nós vamos chegar na geração de Oséias. Ainda era a geração dos reis, e essa geração aqui, olha quanto tempo já tinha se passado. Então não era mais, Oséias não estava profetizando para o povo que tinha saído do Egito, já eram outras gerações já. Vocês estão entendendo por que Oséias vai profetizar? Porque agora era um povo que estava distanciado de Deus, era um povo que não conhecia o Deus de seus pais, era um Deus chamado povo de Israel, mas só o nome da nação, o nome, vamos dizer, hoje é o nome do país, é Israel. Oh, que maravilha, é Israel, é o povo de Deus. O nome continua Israel, mas o povo distanciou de Deus. O povo afastou, esse povo aqui não conhecia altar. Esse povo aqui afastou do templo. Esse povo aqui não tinha sacrifício. Esse povo aqui não tinha adoração ao Deus vivo, não. Porque os pais não ensinaram a sua geração. Aí você vai lembrar, por que você está aqui? Por que você está firme com o Senhor? Porque você tinha uma mãe que quando você era criança, a sua mãe te colocava deitada no banco e vinha para o ciclo de oração, você dormia no banco, dormia debaixo do banco, em cima da manta, né, que antigamente tinha aquela manta, sua mãe te deitava naquela manta e dobrava o joelho e orava. Você chorava, sua mãe pegava a mamadeira, põe na sua boca e ela continuava orando. Então você tinha uma mãe que instruiu a geração dela. Você tinha uma mãe que ainda quando você é adolescente, você não queria vir, mas sua mãe te arrastava. Você vai, trincava os dentes e te puxava, nem que fosse pelos cabelos, mas você vinha. A você aí, olha nós aqui.
Que geração que nós estamos criando para amanhã? Não, deixa ele dormir, tadinho, ele trabalhou a semana toda. Não, escola dominical tem muitas, deixa ele descansar, né? Tadinho. Nossa mãe e nosso pai não pensavam dessa forma. Porque o nosso trabalho na época de nosso pai e da nossa mãe era na enxada. Nosso trabalho era pesado. Hoje é tudo virtual, né? Tudo, nada a ver, nada contra. Mas na nossa época era tudo braçal, não era virtual não. E nós tínhamos que estar de manhã na casa do Senhor. Ainda tinha o infeliz do dirigente da mocidade, marcava ensaio para 5:30 da manhã, antes da escola dominical. O dirigente exigia 7 horas da manhã, que era a igreja orando no domingo, antes da escola dominical, e tinha que vir. Ninguém morreu, irmão, olha nós aqui. Essa geração hoje, eles estão vivos porque nós estamos aqui adorando a Deus e mostrando a eles o caminho. Aleluia. Prosseguir em conhecer a Deus, irmãos. Vou te dar um exemplo, o que estava acontecendo aqui, ó. Hoje tem máquina para tudo, né? Você chega num shopping, dá vontade de tomar um café, o que você faz? Você põe o dinheiro na máquina, seleciona o café que você quer, a própria máquina já pega o copinho, já roda, já joga lá, já jorra o café e você vai e pega e toma. Você não precisa, você não tem esforço. Só que com Deus não é assim. Com Deus não é você põe lá a ficha e o café sai. Com Deus não funciona dessa forma. Com Deus não é igual o seu celular que é pré-pago. Se você pôr crédito, você fala. Se não pôr, não fala. Com Deus não é assim. Deus não fala com a gente conforme os créditos que você tem. Não. Com Deus precisa de tempo, precisa de criar um relacionamento. A geração passada tinha um relacionamento com Deus, mas essa geração de Oséias não tinha. E se você continuar lendo aí o trecho, você vai ver que, ó, parece que é o versículo 2: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, como se fosse automático assim. É igual o celular, põe 20 de crédito aí, põe, beleza, já sai falando. Não é assim com Deus. Para conhecer a Deus, tem que ter um relacionamento, e precisa de quê? De tempo. Prosseguir em conhecer a Deus, precisa de um estilo de vida. Não é no estalar de dedo, não tem vara de condão, não tem ficha que põe na máquina, não tem comprimido que compra na farmácia, não tem injeção que toma no hospital. Não é assim. Para ter relacionamento com Deus, precisa de tempo, precisa de afiar a ferramenta, precisa de ler a palavra, precisa de orar, precisa de buscar a presença, precisa de voltar de novo para o templo, precisa de novamente frequentar a escola dominical, precisa de novamente dobrar os joelhos, novamente começar a clamar e clamar. E essa geração não conhecia altar, não conhecia holocausto, não conhecia sacrifício, não conhecia nada. Então eles não tinham relacionamento com Deus, mas queriam resultado. E nós vivemos uma geração assim que quer resultado. Eles oram 2 minutos e já quer que a porta se abre. Não funciona. Não funciona. Nós estamos vivendo uma geração de micro-ondas, de fast food. Era o mesmo problema desta nação. Era o mesmo problema, só que tinha um agravante.
como viviam não tendo relacionamento com Deus, mas tinha relacionamento com Deus estranho. Não tinha relacionamento com Deus, mas tinha incesto dentro de casa. Não tinha relacionamento com Deus, mas tinha adultério dentro de casa. A ponto de Deus comparar com o próprio profeta. Ó, profeta, você vai viver o que eu sinto na pele. Você vai sentir, Deus falou isso com Ezequiel também, Ezequiel, você vai sentir isso na pele, o que eu sinto, traído pelo meu povo. Gente, mas a culpa não era só deles, a culpa era dos nossos pais que passaram, que não ensinou aquela geração. E nós podemos cair no mesmo erro que nossos pais caíram lá no deserto. O próprio Jesus falou, ó, eles comeram maná lá no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Se vocês comerem o pão que eu der a vocês, vocês nunca mais vão ter fome. Então aquela geração conheceu Deus vivo, mas não passou para os seus filhos. Deixa ele, tadinha, está cansado, deixa ele dormir. Vai dormindo. Ele vai descansar porque ele tem que ir para a balada. Vai dormindo. Não, para a escola não pode. Para a igreja não pode. Para a igreja, pastor, tem 1001 empecilho. Que geração que nós estamos criando? Aí nós culpamos. Esses meninos entram na faculdade e não querem. Se fosse bem educado dentro de casa, se tivesse sido instruído desde criança dentro de casa, não vai te dar trabalho lá na faculdade. Lá eles podem, eu sei que lá eles desconstroem o caráter cristão lá. Eu sei que eles fazem isso lá. Mas se seu filho tem uma base boa, dada dentro de casa, por você, pai cristão, por você, mãe cristã, ninguém muda isso na vida dele. Porque quem conheceu Jesus uma vez, jamais vai esquecer de Jesus. Jesus é suficiente para preencher a nossa vida. Porque ninguém tem um amor como o amor de Jesus. O amor de Jesus, quando nós sentimos Ele, não tem outro sentimento nesse mundo que é capaz de mudar. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui de uma forma gloriosa. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus vivo. Ter vida com Deus não é só falar agora eu estou com vocês, agora é nós. Não, não é isso não. Vida com Deus precisa de ter altar, precisa de ter joelho dobrado. Nós estamos buscando a Deus com os olhos muito secos, irmãos. Olha, o próprio Deus disse aqui, o próprio profeta disse aqui, nesse texto aqui, Deus não está querendo um sacrifício, não. Deus está querendo homens e mulheres que tenham misericórdia. E às vezes nós não temos misericórdia do nosso irmão, nós não temos misericórdia do nosso próximo, e estamos querendo misericórdia de Deus. Gente, esse texto vai dizer para nós que os sacerdotes, eles iam para a estrada que vai para Siquém para assaltar. Quem passava ali era assaltado pelo sacerdote. Agora entenda, mas pastor, o que quer dizer isso? Siquém era uma cidade de refúgio. Aquele que cometesse um mal, um delito, ele que fosse, eu fiz sem querer, eu não fiz com intenção de fazer. Então ele corria para a cidade de refúgio, e lá ele era abrigado, lá ele confessava seus pecados, e lá ele esperava a absolvição, até que o sacerdote morresse. Ele podia
voltar para a sua terra sem que o vingador lhe pegasse. O sacerdote estava impedindo que as vítimas chegassem na cidade de refúgio. O texto é sério, irmãos. O texto é muito sério e retrata, esse texto ele descreve a geração atual, uma geração rasa em conhecimento de Deus, uma geração que briga pelo intelecto, que tem um intelecto invejável. Se nossos pais tivessem o intelecto que essa geração de hoje tem, a gente não tinha nenhum pobre aqui, estava tudo rico, porque nossos pais tinham disposição, tinham força, trabalhavam de sol a sol, virava dia, virava noite, eles trabalhando, e se tivesse o intelecto que nessa geração de hoje tem, não tinha nenhum pobre aqui não. Nós éramos todos milionários, porque eles sabiam fazer, eles só não sabiam se comunicar, e essa geração hoje sabe, é uma geração que se comunica com o mundo inteiro, é uma geração que se precisar fala vários idiomas, é uma geração que tudo que pega sabe fazer, mas não tem fazendo sem Deus. Vou te dar um exemplo, como você está a um passo da vitória ou um passo do fracasso. Na pesca maravilhosa, quando Jesus fala assim, olha, lançai a rede à direita do barco, já pescamos, já jogamos, batemos rede lá também, não veio nada, mas sob a sua palavra, Senhor, nós vamos lançar a rede. Lançaram, e quando puxaram, a Bíblia diz que eles tiveram que pedir ajuda, vem cá nos ajudar a tirar a rede que está muito cheia de peixe. A Bíblia vai dizer que era 153 grandes peixes. Então Jesus, quando eles puxam aquelas redes, que abastece os barcos estão cheios de peixe, aí Jesus fala para Pedro e para Tiago, vem e segue-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A Bíblia diz que eles deixam o barco cheio de peixe lá na praia e vão após Jesus. Gente, se aqueles vão passar a noite pescando, porque está precisando de alguma coisa. Eles poderiam falar, Jesus, deixa nós vender esses peixes aqui primeiro, deixa nós dar um jeito nesses peixes aqui, porque nunca pescamos tanto como hoje. Mas ele sabia que o dono da provisão, o Deus que falou com aquele cardume para cair na rede de Pedro, era o Deus que estava chamando eles. Então eles falaram, olha para vocês dizer, eles poderiam ficar, não, vou ficar com os peixes, Jesus, o senhor pode ir, ali na frente tem mais gente, o senhor chama eles, mas eu agora vou ficar com os peixes. Tudo bem, iriam ficar com os barcos cheios de peixe, e aqueles peixes iam acabar, e o Deus da provisão não estava mais com eles. Um passo do fracasso. Mas eles deram um passo para a vitória, por quê? Porque seguiu o dono do cardume, aquele que ordenou o cardume para cair na rede de Pedro e de João, falou, não, eu vou com o senhor, porque se o cardume lhe obedece, eu também vou atrás do senhor, porque aí não vai faltar peixe para nós. Então, essa geração de hoje tem força, tem vontade, tem inteligência, mas precisa de Jesus. E essa geração está um passo de perecer, e nós carregamos esse fardo sobre nós, porque nós não transmitimos para nossos filhos que sem Jesus eles podem fazer qualquer coisa, mas sem Jesus não vai prevalecer. É o caso dessa nação. O sacerdote estava impedindo os homens de chegar aonde havia abrigo e socorro para eles. E quem tem abrigo e socorro hoje é Jesus, e nós não podemos impedir essa geração de chegar até Jesus, irmãos. Essa geração precisa mais do que nós de Jesus. Nós não podemos abortá-los, não podemos matá-los, não podemos impedi-los de entrar em Siquém, que é a cidade de refúgio. Alamasei, andagachuia mas.
Qual geração que eu estou criando? Qual é a geração que está dentro da tua casa? Pastor, tem uma geração lá que não conversa comigo. Tem uma geração lá que só vejo de manhã a hora que sai, não vejo a hora que chega. Tem uma geração lá que não me pede bênção mais. Tem uma geração lá que reclama da comida que eu ponho na mesa. Tem uma geração lá que reclama de tudo. Oh, meu querido, ainda há tempo de resgatar essa geração. Tem uma cidade de refúgio chamada Jesus. Jesus é a última cidade de refúgio que existe. E nós não podemos impedi-los de chegar lá. Queridos, reflita nessa palavra, reflita nessa mensagem, reflita nesse tema que nós escolhemos para essa festa. Em nome de Jesus, pense nisso. Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Todo ser mortal tem desejo de conhecer a Deus. Ah, mas fulano é ateu. Que nada, ele tem desejo, ele sonha em conhecer esse Deus. Aleluia. Às vezes é nós que fantasiamos Deus para eles, e a forma que nós fantasiamos Deus, eles não querem. Mas o Deus vive, ele quer conhecer o Deus que criou os céus e a terra. Ele quer conhecer o Deus que criou ele quer conhecer o Deus que nos criou. O ser humano tem esse desejo, tem essa vontade. Aleluia. Mas a geração que estava lá não conhecia. E quando o coração do homem está vazio, ele se apega a qualquer coisa. Não dá para ensinar alguém a nadar quando está afogando. Não tem como. E se você for lá, é perigoso você afogar junto. E essa geração se apegou ao Deus que mostraram para eles. E Deus cobrou caro dessa nação. Irmãos, entenda isso uma vez por todas. Deus está propenso a abençoar. Como você vai conhecer a Deus se você não lê a Bíblia? Um médico estuda quantos anos para ser médico? Mais ou menos 10 anos para ser um médico formado. Um advogado vai estudar aí de 5 a 6 anos. Qualquer profissional para ser um bacharel, ele vai estudar no mínimo aí 5 anos. E o que acontece? O cara forma em direito, ele é um advogado, ele conhece de quê? De lei. E nós somos cristãos, conhecemos de quê? Tem cristão que conhece de direito, tem cristão que é médico, tem cristão que é engenheiro, tem cristão que é tanta coisa, mas não conhece o seu Deus. Por quê? Não leu a Bíblia. Não estou falando para formar em teologia, não, estou falando para ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Mas nós não estamos nem tendo força nem para frequentar as escolas dominical, quanto mais ler Bíblia. Se prepare, porque o tema que vocês escolheram é isso aí. É uma geração que tiveram pais que conheceram a Deus, mas deixaram filhos que não conheceram a Deus, mas conheceram os deuses estranhos. Conheceram os deuses estranhos. Então nós vemos essas aberrações que estavam acontecendo. A apostasia se infiltrou no meio desse povo. E Deus se sentiu rejeitado por essa geração. Engraçado. Deus se sentir rejeitado. Sabe por que Deus se sente rejeitado? Porque Ele nos ama. Quando Deus nos criou, Ele tem uma expectativa muito diferente da nossa para com Ele. Deus tem uma expectativa comigo e com você. A Bíblia fala que nós somos as meninas dos olhos do Senhor. O Senhor nos acompanha.
O Senhor fica sempre te esperando. O Senhor fica sempre nos acompanhando, nos contemplando. Eu vou ver qual que é a reação. Não, ele vai orar agora, ele vai falar comigo agora, quer ver? E às vezes nós não falamos com Deus. Não, ele vai para a minha casa agora, e nós não vamos para a casa do Senhor. Não, ele vai fazer isso agora que vai me adorar, e nós não adoramos o Senhor. Então o Senhor está sempre nos vendo, nos contemplando e esperando alguma coisa de nós. Deus quer sempre uma atitude minha e sua. E vou te provar. Quando o coxo estava lá e Jesus vinha, oh Jesus, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu te faça? Todo mundo poderia, a multidão poderia falar, mas ele não está vendo que ele é coxo? Ao cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu te faça? A multidão poderia te falar de novo, não está vendo que ele é cego, ele quer ver. Mas Jesus quer que o cego fale, eu quero ver. Jesus quer que o coxo fale, eu quero andar. Aleluia. E quando ele viu Adão em pecado, Adão, onde está? Adão está mudo, escondido, cheio de folha de figueira no corpo. Deus já sabia que Adão tinha pecado. Ou Deus não é onisciente? Deus não é onipresente? Deus já sabia, e sabia onde ele estava. Mas Deus queria ouvir a voz de Adão se pronunciar. Deus quer ver eu e você se pronunciar, amados irmãos. Deus quer ver a sua igreja pronunciar. Deus quer ver o teu povo falar, oh Deus, eu estou aqui e preciso de ti, Senhor. Sou um pobre, miserável, pecador e preciso da tua graça. Aleluia. Louvado esteja o nome do Senhor. Sabe por que do que os nossos estão desviados? Porque nós paramos de falar, Deus, salva minha família. Deus, resgata meu filho. Deus, salva minha filha. Deus, salva minha família. Nós paramos de falar, paramos de manifestar, paramos de clamar a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós paramos e a geração está clamando o nosso clamor. A geração está falando, pai, por que o senhor parou de orar? Mãe, por que a senhora parou de orar? Quando eles falam, olha para nós, nós ficamos vendo essa geração raquítica, anêmica de Deus, fracos, não sabe nada da vida. Em nome de Jesus, volta a clamar, igreja. Quem sabe ainda há esperança para nós. Amada igreja, nossos filhos são herança. Essa geração que está aí é nossa herança. Foi Deus quem nos deu eles. E nós vamos ter que prestar conta deles. Adão, onde está? Meu filho, onde você está? Minha filha, onde você está? Oh geração, onde vocês estão? Eles vão dizer depois, nós estamos aqui porque vocês nos abandonaram, vocês nos deixaram, vocês pararam de clamar por nós, vocês pararam de buscar a Deus por nós, vocês pararam de nos ensinar. E o que nós vamos dizer? Como falar para Deus que nós fracassamos? Irmãos, a porta da graça ainda não fechou, há tempo ainda. Em nome de Jesus, toma a tua posição. Volta para o teu lugar de clamor. Volta para o teu altar, restaura esse altar.
levanta novamente nesse altar, vai, volta para lá, volta a clamar, porque Deus vai comparecer nesse altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, hoje não pode puxar o filho, não pode dar uma palmada, porque o estatuto não permite. Olha esse estatuto um pouquinho dos infernos. E salva teu filho dessa geração perversa. Salve a tua casa dessa geração perversa. Traga Deus para dentro dessa família sua. Em nome de Jesus. Não fique como sacerdote na estrada que vai para Siquém. Aqui você não passa. Não, deixe ele ir para a cidade de refúgio. Jesus é a única cidade de refúgio que nos resta. Aleluia. E eu quero parar aqui nessa noite. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor compareça no teu altar. Que o Senhor te dê graça, Pai. Que o Senhor te dê graça, Mãe. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Prossigamos. Continue, não para não, irmã. Não para não, igreja. Não para nunca desista de conhecer a Deus. Não é fácil se relacionar, mas não desista, não para. Não para, porque tem uma geração aflita e clamando para que você continue de pé, buscando a presença do Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe.